Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Você na Liderança da Sua Vida. Eu sou Rúbia Martins e ajudo mulheres a se tornarem emocionalmente fortes e líderes da própria vida. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo da nossa série Você na Liderança da Sua Vida, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu YouTube e assista aos vídeos. Eu já falei, já dei muitas dicas sobre como você se impõe mais, como você se liberta da dependência emocional, falei sobre o apoio, autoconfiança, autoestima. Corre lá e assista. Se você não viu meu último vídeo falando dos 3 comportamentos que prejudicam a sua vida, o seu crescimento pessoal, vai lá e assista antes de assistir esse daqui, porque esse daqui eu vou dar 10 dicas. Meu tema de hoje é 10 dicas, 10 passos para você conseguir se libertar dos comportamentos que te aprisionam, dos comportamentos que criam muralhas na sua vida. Então vou dar aqui uma breve pincelada para você relembrar, mas se você não assistiu, eu aconselho que você volte lá e assista, tá bom? Eu falei sobre 3 comportamentos que prejudicam muito o nosso crescimento pessoal. Eu falei do orgulho, eu falei da hipocrisia e eu falei da falta de perdão. Então, o orgulho é aquela pessoa que ela não gosta de pedir ajuda, ela acha autossuficiente, se acha superior, ela acredita que se ela pedir ajuda, que se ela demonstrar algum tipo de fraqueza, que ela vai ser vista de uma forma como se ela fosse uma pessoa frágil, fraca. Então, guarda para si as suas fraquezas, guarda para si as suas incapacidades para ninguém perceber quem você é. Então, cresce aquela pessoa e vive aquela pessoa assim com máscaras, a máscara do orgulho. Falei um pouco da hipocrisia, que é você falar uma coisa e se comportar de outra forma, que é você ter um corpo X e demonstrar que tem um corpo Y. É você lá nas suas redes sociais fingir uma vida que você não tem. É você se esconder atrás da sua realidade. Aliás, esconder atrás, não, esconder a sua realidade. Falando uma coisa e fazendo outra. Falei também sobre a falta de perdão. O que a falta de perdão faz e traz de prejuízos para a nossa vida. Então, se você não viu, vai lá, assiste. Você pode estar achando, homem que é orgulhoso, esse é vídeo para homem. Não. Tem mulher orgulhosa também, tem mulher com comportamentos de hipocrisia, tem mulheres também que não perdoam. Então esse vídeo é pra você, vai lá, volta, assiste e depois volta aqui. Hoje eu fiz uma colinha para eu não esquecer esses 10 passos aqui, essas 10 dicas que eu quero passar para vocês. E a nossa dica número 1, gente. Reconhecer os comportamentos de orgulho, hipocrisia e falta de perdão. Reconhecer. E eu te pergunto, qual oportunidade você já perdeu na sua vida? Qual oportunidade você já perdeu? Por não reconhecer que você precisa de ajuda, por não reconhecer que você precisa pedir desculpas, por não reconhecer a sua realidade, por não reconhecer e por não aceitar a sua realidade. Quantas oportunidades, quantos empregos, quais foram os prejuízos que esses comportamentos trouxeram para a sua vida? Então, faça um balanço e reconheça tudo de ruim que esses comportamentos trouxeram para você, trouxeram para a sua vida, trouxeram para a sua família. É como se você fizesse um levantamento do comportamento e o próximo passo é assumir os erros. Então você vai fazer um levantamento e depois você vai assumir onde estavam os seus erros em todos esses comportamentos que não fazem bem nem para você e nem para as pessoas à sua volta. Assumir os erros é uma forma que a gente tem de ver que o que a gente faz não está certo. Não está certo perante aquilo que você acredita ser o certo.
E errar, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Então, às vezes, você não tem um comportamento por medo de errar. Mas se você entender que quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender, então o medo, ele perde o sentido. O medo, ele desaparece quando você entende que errar faz parte do processo de aprendizagem. Errar faz parte da vida. A gente vai viver errando e vai viver aprendendo. O importante com o nosso erro, o importante é aprender com eles. Porque se você não assumir os seus erros, as chances de você cometê-los novamente são grandes. Grandes demais. Assumir os erros é importante para que você possa aprender com eles. A nossa terceira dica, uma dica que eu considero uma das mais importantes, não levar nada para o lado pessoal. Como assim, Rubia, não levar nada para o lado pessoal? Meninas, a realidade, ela é subjetiva. O que significa isso? A realidade é subjetiva. Cada pessoa teve uma programação própria. A gente nasce com o nosso HD em branco, com o nosso pendrive em branco. E de acordo com que a gente vai crescendo, na família, os professores, os amigos, a gente vai moldando a forma e as coisas que a gente acredita. Por isso a realidade é subjetiva. Aquilo que eu acredito pode ser que o outro não acredite. Aquilo que é valor para mim pode ser que não seja valor para uma outra pessoa. Então, você levar certas atitudes, certos comportamentos para o lado pessoal, isso vai te prejudicar com certeza. Eu vou te dar um exemplo, claro, simples. Uma vez eu e meu filho estávamos ao supermercado e aí ele estava com o carrinho parado bem no meio do corredor. E chegou um moço e com um carrinho rápido e começou, sai, e já empurrando o carrinho dele para passar. Então meu filho olhou para ele assim, eu vi que ele ia dar uma resposta, assim tipo, nossa, credo, que isso, não tem educação. Não sei qual era a resposta, mas ele ia dar alguma resposta. Quando eu gritei de longe, filho, não leva para o lado pessoal. Ele não está falando com você. Ele está falando com uma pessoa que estava parada no meio do corredor. Então você pode fazer o quê? Ou ficar nervoso, ou ficar chateado, ou estragar o seu dia por conta desse comportamento, ou você pode relevar e entender que isso não era com você, que podia estar qualquer pessoa ali que ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia se comportar daquela mesma forma. E esse tipo de gente é aquela mesma pessoa de quando você está no trânsito, fica ali, buzinando na sua traseira, ou para você andar rápido, ou para você sair da frente, enfim. E aí? Você vai levar tudo para o lado pessoal? Você vai levar para o lado pessoal uma atitude do outro? A pessoa não está se dirigindo a você propriamente dito. Ela está se dirigindo a uma atitude, a um comportamento que ela julga não estar certo, que ela julga não condizer com a realidade a qual ela foi programada. Todo mundo tem a sua programação. Até irmãos que foram criados ali pelos mesmos pais e mães têm programações diferentes por conta dos perfis comportamentais. Então, cada um entende da forma que quer, que compreende, enxerga a sua realidade da forma que compete cada um enxergar. Portanto, não leve para o lado pessoal se você quer se livrar desses comportamentos aí de orgulho, de hipocrisia. Muitas vezes, você passa uma pessoa na rua e você faz isso para ela e ela não te vê. Você cumprimenta ela e ela não te cumprimenta de volta. O que acontece? Nunca mais cumprimenta aquela pessoa. Passei, fiz assim e ela não me viu, não me cumprimentou também. Agora, muralha. Você está criando muralha. Às vezes essa pessoa não te viu mesmo. Às vezes essa pessoa está passando por um problema difícil. Às vezes essa pessoa, ela não quer mesmo te cumprimentar.
Ela tá de mau humor. Então não leva, não cumprimentou? Não cumprimentou. E o que você vai fazer com isso? Vai criar muralhas? Falando que da próxima vez que encontrar, não vai cumprimentar novamente? Então, a gente não pode ter uma mente assim fechada, achando que as coisas, que as pessoas se dirigem a nós. Elas se dirigem às nossas atitudes. E as atitudes qualquer um pode fazer. Eu tinha um amigo, longa data, que ele não acreditava em dinossauros. E ele vivia falando assim que quem acreditava em dinossauro eram pessoas alienadas. Eram pessoas, sabe, assim, com baixo QI, para não falar burra. E começava a ofender aquele tipo de pessoa. Gente, ele teve a programação lá de infância que ele não, pra não acreditar. E eu vou fazer ele acreditar? Com tanto de evidência que tem por aí? Eu vou fazer? Não. Mas uma certa vez uma amiga minha teve alto com ele. Teve alto falando assim que ela não era alienada. E ela acreditava em dinossauro. E aí a briga foi feia. Por quê? Porque ela levou aquele entendimento dele pro lado pessoal. E a gente não deve levar nenhum entendimento pro lado pessoal. Cada pessoa tem a sua forma de comportar, tem a sua forma de agir. Ela tem os valores em que ela acredita. Então, tá tudo certo. O importante é você não levar nada pro lado pessoal. Vamos lá para nossa quarta dica, nosso quarto passo. Aprender a pedir ajuda. Gente, se tem uma coisa que pessoas orgulhosas não fazem é pedir ajuda. Ah, mas não pede de jeito nenhum. E o medo? E o medo, o que vão pensar dela? Ela toda ali, boazuda, bonitona, fortona, pedindo ajuda? De forma alguma. E eu falo uma coisa, eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Eu só descobri esse comportamento depois de ficar lendo e vendo. Falo assim, gente, peraí, eu acho que eu tenho esse comportamento. Eu também sou uma pessoa assim que eu não peço ajuda, não. Eu não gosto de muita ajuda, não. Ficar intrometendo ali naquilo que eu faço me ofende. Então, a partir do momento que eu, o que eu fiz? Identifiquei o comportamento. Dica número 1. Assumi que estava errada. Assumi que eu tinha e que várias situações eu me prejudiquei por conta desse comportamento. E o que eu fiz? Aprendi a pedir ajuda. Porque o fato de você pedir ajuda não demonstra que você não sabe. Quando a gente pede ajuda, a gente pode, se essa pessoa, claro, estiver preparada para nos ajudar, ela pode diminuir a nossa caminhada. Ela pode tirar um obstáculo que está na nossa frente, porque cada um tem uma visão. E às vezes ela está tendo uma visão que você não está conseguindo enxergar. Tem uma frase que fala assim, se você for sozinho, você vai longe. Se você for acompanhado, você vai longe e mais rápido. Então, aprender a pedir ajuda é importante, porque você pode ir mais rápido e você pode também enxergar com os olhos de uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode fazer você enxergar uma coisa mínima que está bem ali na sua frente, mas por conta da sua realidade, acreditar em certas coisas, você não consegue enxergar. Então, tira essa máscara aí do orgulho e já começa hoje mesmo a pedir ajuda para encurtar aí essa sua jornada. A nossa sexta dica, o nosso sexto passo a passo é não se comparar. Então, não importa o quanto você seja diferenciado, o quanto você seja inteligente, maduro, capaz, sempre vai haver uma pessoa melhor que você. Sempre. Assim como você também é melhor que alguém. Sempre vai haver pessoas, sempre vão haver pessoas melhores que nós. No conhecimento, na bondade, na inteligência, na sabedoria. O importante é você não se comparar, porque quando você se compara, você se coloca num grau de inferioridade. E aí você não viu a jornada do outro, e aí você não viu a caminhada do outro.
Você não viu o que ele teve que passar para adquirir aquele conhecimento? Às vezes, aquele conhecimento que ele tem, aquela vivência que essa pessoa tem, veio lá da infância por um profundo sofrimento, ou de abandono, ou de abuso. Então, a gente entender que temos qualidades, mas que os outros também têm e que elas podem sim superar as nossas, é um ato de humildade. É um ato de você tirar aí essa máscara do orgulho e entender que somos pessoas diferentes, somos pessoas com propensões a errar, a aprender e aprender sempre com alguém que sabe mais que a gente. Ou pelo estudo, ou pela vivência, seja lá pelo que for. Não se compare. Às vezes você compara aí, mulher tem muita mania de ficar comparando o corpo de uma com o corpo de outra, né? Ai, eu não tô tão bem quanto aquela. Ai, nossa senhora, aquela ali, ó. Não vou nem usar biquíni esse fim de semana, que eu tô até com vergonha. Olha ali o corpo daquelas meninas. Vocês já acompanharam a caminhada delas? Às vezes estão ali, ó, na academia, de segunda a segunda, fazendo uma dieta ali para manter o físico do jeito que elas querem. E aí você vem e se compara, colocando você num grau de inferioridade. Isso não é justo com você. E não é justo com a caminhada que a pessoa fez para chegar até ali, porque você está olhando só os resultados. Então, não se compare. Se comparar nos coloca no lugar de inferioridade. Mas basta a gente entender que cada um tem uma forma, uma vivência e um jeito de enxergar a maneira como vive. Sétimo passo, sétima dica, aceitar a sua realidade. Oxe, falei tanto que vou tomar um golinho d'água. Como assim, Ruby, aceitar a minha realidade? Eu não gosto da minha realidade, eu não tenho dinheiro, meu casamento não vai bem, ai, tenho vontade de sumir, de fugir, de sei lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aceitar não quer dizer gostar, eu já falei isso em vários vídeos. Não é ter prazer, é você honrar quem você é e honrar a sua realidade. Como você vai mudar se você não aceita que há algo a ser mudado? Como você vai mudar se você não aceita que há algo errado? Para você mudar alguma coisa, você tem que entender que algo não vai bem. Então, entenda que aceitar a sua realidade é diferente de gostar dela. Se você estiver passando por esse momento onde você está colocando esses comportamentos de orgulho, de hipocrisia e de falta de perdão na sua vida, reconheça esses momentos, aceite e observe os seus erros e aceite a sua realidade. Aceite a realidade como ela é, para você conseguir ter um norte, um direcionamento. Você tem que identificar no seu estado atual, porque se você não souber onde você está, você não vai saber onde você quer chegar. Ah, mas como assim, Rúbia? Eu vou dar um exemplo. Se alguém me liga e fala assim, ó, Rúbia, como eu faço para chegar na sua casa? Eu vou falar para essa pessoa assim, ó, onde você está? Porque eu vou ensinar para ela um caminho, para ela chegar aqui, até a minha casa. Identificar o nosso estado atual, identificar se temos esses tipos de comportamento, é aceitar a nossa realidade como ela é. Quando você aceita, você tem motivação para mudar, você tem motivação para enxergar que não está legal e que precisa ser mudado. Oitavo passo para você se livrar lá daqueles comportamentos. Viva mais de existência e menos de momentos. Como assim viver mais de existência e não muito de momento? Eu vou explicar para vocês o que são momentos e o que é existência. Momentos, por exemplo. Momentos é o que a gente vive sempre querendo mais. Hoje eu compro um carro, aí eu falo, amanhã eu quero um carro melhor.
Hoje eu vou para uma festa, eu falo, nossa, ano que vem eu quero arrasar nessa festa, vou estar muito melhor, vou estar mais. É uma adrenalina. A adrenalina é uma coisa que a gente sempre quer mais, sempre quer mais. Então, você compra uma casa, depois você quer uma casa mais, uma casa melhor. Vai para uma festa, quer uma festa mais, uma festa melhor. Vai para um show mais, melhor. Vai para um parque de diversões, mais adrenalina, melhor. Isso é momento. É importante viver de momento, mas não é só de momento não dá. Só de momento não dá. Momento é você ficar ali vendo uma série e assistir lá 30 capítulos. Brincadeira, assistir lá o dia todo de série. Mais, e vai passando. E sua vida tá ali, ó. O seu maior ativo é o seu tempo. Porque tempo não volta. Eu li no livro uma vez que tinha um paraquedista que ele batia um recorde atrás do outro. Ele batia sempre o próprio recorde, porque ele estava tão viciado em adrenalina que ele conta que cada dia mais ele abria o paraquedas mais próximo ao solo, para ele cada hora bater mais o recorde dele. Então ele teve noção que cada dia mais ele queria mais adrenalina. E ele enxergou e reconheceu que ele precisava mudar, porque senão ele ia perder a vida dele. Isso é momento. E ele mudou a vida dele por existência. Sabe o que é existência? É você dar um abraço apertado em quem você ama, ficar ali, ó. Você não quer um abraço maior, você não quer um abraço melhor. Aquele abraço basta. Quando seu filho te olha nos seus olhos, dá aquele sorriso maravilhoso, você não quer um olhar maior, melhor. Você quer aquele olhar basta. Quando alguém te fala eu amo você e elogia as suas características, você não quer ser mais nem melhor. Aquele elogio e aquele momento basta. Basta. Isso é existência. E o que fez o paraquedista parar de querer cada dia mais momentos foi justamente a existência, o filho que ele tinha, a esposa que ele tinha, e aí ele abandonou o esporte. Por isso, porque estava vivendo de momentos. Então os momentos são importantes, sim, mas não viva somente deles. Curta a existência da sua vida. Curta os momentos que valem a pena ser curtidos e que valem a pena ser vividos. Como eu disse, o nosso tempo é o nosso maior ativo, porque o tempo ele não volta, tá bom? E o tempo é muito precioso também pra gente ficar perdendo tempo aí com esses comportamentos que só criam muralhas e quando a gente vê, a gente tá preso ali, ó, dentro do nosso próprio cativeiro, certo? Esse outro passo aqui, essa outra dica, eu adoro porque é uma dica muito importante e as pessoas confundem muito, que é o quê? Dê o melhor que conseguir. Sabe aquela história lá de viver a nossa melhor versão? As pessoas confundem que acham que a gente tem que viver se descabelando. Acham que a gente tem que viver ali, sempre dando o melhor. Não é assim não, gente. Você estando doente, gripado ali, qual que é o melhor que você pode dar naquele dia? No meu caso seria, repousar, deitar, descansar. É o meu melhor. Então aprenda a dar o seu melhor. Se você está lá no seu trabalho, dê o seu melhor no seu trabalho. Dedique. Dê o melhor que você consiga dar. Se você está com seus filhos, dê o melhor, o seu melhor para eles naquele momento. Muitas vezes o seu melhor naquele momento é só dar atenção. Não precisa mais nada. É só prestar atenção. Se você está passando por um problema difícil, qual é o seu melhor nesse momento? É conversar com alguém? É ficar sozinha? É tirar um tempo para você? O nosso melhor é relativo. É de acordo com o momento que a gente está fazendo. Eu já tive um engano muito grande sobre dar o meu melhor. Eu achei que dar o meu melhor era me esforçar.
Dar o melhor é esforçar, mas não da forma que eu estava fazendo. Acordando muito cedo, tendo aquela rotina ali estressante. Tô dando o meu melhor. Quando veio a pandemia e eu parei de dar o meu melhor, eu adoeci. Porque o corpo estava acostumado a viver no limite. E isso não faz bem. Hoje eu dou o meu melhor de acordo com o que eu estou vivendo. Então não adianta ficar bancando aí a fortuna, a boazuda, que dá conta de casa, de filho, de trabalho e que vai no cabeleireiro, que tá sempre linda, que tá sempre maravilhosa. Não adianta. Não adianta se você fizer isso achando que tá dando o seu melhor. Você pode estar dando o melhor para uma coisa, mas tá com certeza esquecendo de outras. Inclusive de você própria, da sua saúde mental. Então, dar o melhor é isso daí. É você dar o que você pode no momento. E o melhor pode mudar a todo momento. Porque as condições mudam, os termos mudam. Tá bom? Vamos lá, então, para a nossa nona dica, o nosso nono passo, que é liberar perdão para você e para os outros. Muitas vezes a gente acha que o perdão é para o próximo, é para outra pessoa. E a gente fica guardando aquilo lá, falando assim, eu não perdoo de jeito nenhum. Morro, mas não perdoo. Não, que a pessoa não merece meu perdão, não. Que a pessoa não merece nada de mim. Só que entenda uma coisa. Quando alguém te magoa, por exemplo, ela às vezes sabe que te magoou, às vezes não. Vamos supor que ela saiba que te magoou. Tudo bem, ela sabe que te magoou, mas ela sabe o que você está sentindo. Ela está dentro aí de você, sentindo o que você está sentindo. Então, entendendo isso, você vai ser capaz de perceber que quando você perdoa, quem está se livrando do sentimento é você. Porque a outra pessoa não está sentindo. Às vezes ela fica incomodada porque você não fala com ela, porque você está tratando friamente. Mas ela não está sentindo o que você está sentindo. E já é comprovado cientificamente que não liberar perdão causa inúmeros prejuízos para a nossa vida. Causa até câncer, problemas cardíacos, pressão alta. E se você pesquisar também na internet, você vai ver que liberar perdão tem tantos benefícios que você vai falar assim, gente, o que é que eu estou fazendo que eu não estou perdoando? E entender que perdoar não é esquecer. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é simplesmente você lembrar daquela situação e aquilo lá não te ferir. É você entender, é você ter empatia de colocar no lugar do outro, tentar entender por que a pessoa agiu assim. E não quer dizer que você concorde também, ter empatia também não é concordar. O perdão, gente, ele é um processo. Não tem como eu ensinar para vocês aqui um processo de perdão num vídeo de alguns minutos. Mas tem um passo a passo, tem um processo. E se você quiser assumir a liderança da sua vida e se tornar uma mulher emocionalmente forte, liberar perdão já é meio caminho andado para você. Porque você vai limpar o seu caminho de mágoa, de ressentimento, tá bom? Vamos então para a nossa 10ª dica. A nossa última dica, o nosso 10º passo a passo. Vamos lá? Então, seja vulnerável. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade. A pessoa pode falar assim, ó, eu não vou ser vulnerável nunca. Toda vez que eu me abri com uma pessoa, ela usou minhas palavras contra mim. Vulnerabilidade, gente, não é sinal de fraqueza. Ao contrário. Vulnerabilidade é sinal de força e muita coragem, porque você precisa ter muita coragem para mostrar quem você é de verdade, sem hipocrisia. Quais são os seus medos? Quais são os seus limites? Quando a gente demonstra a nossa vulnerabilidade, é impondo limites.
Não é simplesmente ali contando para virar chacota ou para virar alvo das suas próprias palavras. Quando você demonstra um certo cansaço por alguma coisa que você esteja fazendo, você está impondo, você tem que impor, junto com essa demonstração, você tem que impor um limite, que aquele é o seu limite, que a partir dali você não vai mais fazer, você não vai mais se sujeitar. Tem que ter muita coragem para fazer isso, e eu já, inclusive, eu tenho um vídeo aí, ó, eu ensinando como você se impor mais, com amor, com respeito. Tem já um vídeo gravado aí. Então, o que eu faço? Tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Se alguém tiver interesse, fala justamente isso. Como você tem que ter coragem de demonstrar as suas imperfeições. Nos anos 40, mais ou menos, foi criado o personagem da Mulher Maravilha. Eu sempre gosto muito de falar da Mulher Maravilha. Por quê, gente? Porque ela é uma super heroína. Ela é inabalável. Você não vê a Mulher Maravilha deitada, com gripe, cansada. Ela tá sempre o quê? Protegendo a humanidade. Ela tá sempre fazendo tudo. Todo mundo chama a Mulher Maravilha. Porque todo mundo quer estar ao lado dela. Ela faz tudo. Ela é linda, tem um corpo perfeito, é maravilhosa. Você não vê uma Mulher Maravilha lá na academia, você não vê ela de dieta, você não vê ela doente. Você não vê a Mulher Maravilha ali tendo que impor alguma coisa. A presença dela já é uma imposição. Só que, gente, essa Mulher Maravilha é a mulher lá, ó, dos anos 40. A verdadeira Mulher Maravilha, essa do século 21, a de hoje, é a Mulher Maravilha vulnerável. É aquela que tem coragem de falar não. É aquela que tem coragem de se impor. É aquela que tem coragem de demonstrar que cansa, que chora, que se deprime, que tem problemas. Essa é a Mulher Maravilha do século 21. Essa corajosa, que não fica aí, ó, dando uma de super heroína e destruindo a saúde, acabando com o físico, com o emocional. Essa Mulher Maravilha dos anos 40 já passou. Hoje a mulher ganhou um papel de destaque muito importante. É um papel onde ela se tornou mãe, mulher, mulher que eu digo esposa, profissional, filha, amiga, irmã, prima, tia, sobrinha. Então, a gente tem todos esses papéis, a gente vive todos esses papéis. E se você viver esses papéis de uma forma que nada te atinge inabalavelmente, o que vai virar você, sua saúde? Você não vai conseguir alimentar esse papel por muito tempo. Hoje em dia as pessoas estão vivendo de avatares. Elas vivem um avatar, elas criam um avatar nas redes sociais. Elas querem demonstrar um corpo que não tem, uma vida que não tem, uma saúde que não tem, uma casa que não tem. Essa semana eu vi um vídeo com meu filho, chama Ela é Demais. E foi interessante porque essa moça, ela é uma blogueira e ela estava vivendo uma vida de mentiras. Ela estava demonstrando uma vida que não é a dela. O que ela fazia? Ela acordava cedo, já passava ali toda a maquiagem e tal, e já deitava e levantava assim, oi, bom dia. Linda, perfeita. Ela mentia sobre onde ela morava, porque ela era pobre. Então ela fazia as amigas milionárias passar na porta de um edifício para buscar ela, achando que ela morava lá. Então ela estava vivendo uma vida de mentiras, de hipocrisia. Isso pesou muito para ela, muito, até que ela resolveu tomar uma decisão na vida dela. Eu aprendo muito, até com esses filmes assim, teens, né, de jovens, mas adolescentes. Por quê? Porque justamente isso, não quer demonstrar vulnerabilidade, tem medo de ser quem é e vive uma vida de hipocrisias. Quem não viu lá o meu último vídeo falando dos comportamentos, vai lá e vê.
Eu contei outros exemplos, outras histórias, tá bom? Então eu terminei aqui com essas 10 dicas, com esses 10 passos para você começar a sair dessa muralha que você foi criando em volta de você, porque a gente usa as máscaras do orgulho, as máscaras da hipocrisia e da falta de perdão com o intuito de nos protegermos, mas na verdade não tá protegendo, tá só camuflando. Eu tenho uma outra história antes de eu terminar, é uma história da... Só um minutinho. Eu sou apaixonada pela Oprah Winfrey. Eu admiro muito a garra dela, a força dela, o estilo de liderança dela. E ela uma vez contou numa reportagem que tinha muita mágoa dentro dela. Tinha muita, assim, mágoa. E aí o que acontece? Ela estava passando com um carro e viu uma pessoa que ela tinha mágoa, uma ex-amiga dela, saindo de uma loja com um monte de sacola, sorridente, tal, com amigas. E ela parou e falou assim, cara, essa mulher nem sabe que eu existo. Ela nem sabe que eu existo. E eu tô aqui perdendo o meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, alimentando uma mágoa por quem nem sabe que eu existo. Viu como o perdão não é para o outro? É pra gente mesmo. É para livrar a gente dos pesos aqui, dos pesos que a gente vai carregando, vai jogando aqui tudo dentro da nossa mochila invisível. Quando a gente vê, tá pesado. A gente tá com problema de saúde. Então é assim que eu quero terminar esse vídeo de hoje, para você reconhecer os seus comportamentos, assumir seus erros, aceitar a sua realidade, tirar as máscaras e viver honrando quem você é, que só assim você vai ter motivação para mudar, para fazer alguma coisa. Só assim você vai ter força para ver que você não está no caminho certo. Aprenda a pedir ajuda e lembre-se, se você for sozinho, você vai longe. Mas se você for acompanhado, você vai longe e mais rápido. Lembre-se que quanto mais você erra, mais você aprende. Então aprenda com o seu erro. Não leve as coisas para o lado pessoal, tá bom? Depois que você praticar esse passo a passo, vem aqui nos comentários, fala comigo se isso te ajudou, se esse vídeo fez sentido para você. Se esse não for o seu problema, me escreve aqui nos comentários, ou me manda uma mensagem, um direct, me fala, Rubi, eu não tenho esse tipo de comportamento, mas eu tenho esse, eu vou fazer questão de estudar e de gravar um outro vídeo para te ajudar, porque o seu problema pode ser o problema de milhares de mulheres. E às vezes elas também não estão tendo coragem de falar. Esse vídeo aqui, eu subo ele tanto para o Instagram como para o YouTube. Então, para quem me vê aí no YouTube, me segue aí, me inscreve no meu canal, porque toda vez que eu subir um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar para você não perder. O tema de hoje, então, eu falei desses 10 passos para você se livrar daqueles comportamentos que prejudicam a liderança da sua vida. E no meu próximo vídeo, que eu vou gravar dia 9 de setembro, que dá numa quinta-feira, meio-dia, eu quero falar de um outro tema também para ajudar você nessa liderança da sua vida, porque eu tenho certeza que tem aí, essa liderança tá presa dentro de você só não sabe como libertá-la. Eu vou gravar um vídeo falando assim, que não seja o carrasco de si mesma. Sabe o que é o carrasco? Ser um carrasco? Carrasco lá no tempo da escravidão era aquele homem que matavam os escravos, que era o que executava a sentença. Então, eu não quero que você seja o carrasco da sua própria vida, se matando aos pouquinhos com críticas, com auto-julgamento, com preconceito, com falta de perdão, negando a sua realidade, com orgulho, com hipocrisia, tá bom? Então, não perca esses nossos vídeos, esses nossos programas, vai te ajudar muito, eu tenho certeza, tá bom? Então,
Um beijo grande para você e eu te espero lá.